Bom, continuando aqui a aula do projeto arquitetônico, a gente vai continuar fazendo agora a parte de materiais. Então, eu vou dizer quais são os materiais para esse projeto da parte externa e interna. Serão pinturas e cerâmicas, então a gente vai aprender a como produzir esses materiais, tanto com a biblioteca do próprio Revit quanto qualquer biblioteca externa. Então, qualquer imagem de material que eu tenho da internet que eu consiga capturar, eu vou conseguir fazer também. Então, vamos lá. Para criar um material, você vem aqui na aba Gerenciar, vem aqui na primeira opção, ó, Materiais. Ele vai abrir aí uma tela e a gente vai estar criando esses materiais. Então, por exemplo, aqui, ó, tem alguns materiais que já estão prontos do próprio Revit e a gente vai criar os nossos. Ó. Vem aqui nesse círculozinho aqui chamado Criar e Duplicar Materiais. Vamos criar um novo material. E aí, ó, ele traz como padrão de superfície isso aqui, certo? Aí aqui, ó, você tem esse menu lateral, que você vai estar com as propriedades desse material. Tem aqui a primeira aba que é de identidade, você vai especificar o nome do material. Vamos especificar aí que vai ser um material de revestimento do tipo pintura. E aí aqui embaixo, ó, nós vamos ter informações descritivas, que você pode estar complementando o material, por exemplo, dizer de qual fabricante é essa pintura, o revestimento que você está aplicando, se ele é acrílico ou do tipo latex PVA. Então vamos continuar aqui, já que por enquanto a parte de custo e tipo de material não é tão focado. Então vamos para gráficos. O programa vai estar utilizando a aparência de renderização se você marcar essa caixinha aqui. Se você não marcar, ele vai utilizar o padrão mesmo. Então é obrigatório a gente marcar para o material aparecer. Beleza? Aqui onde você tem essa parte de padrão de superfície, é caso você queira aplicar uma achura. Então, como a gente tem lá em outros programas, a achura ela vai aparecer em cerâmicas, né? Cerâmicas, telhados, áreas molhadas. Então é aqui que você vai escolher, ó. Não tem esse padrão nenhum, você vai conseguir escolher os tipos de achura. Como pintura não é um material que você aplica achura no projeto, a gente vai deixar como nenhum, beleza? Pano de fundo é quando você vai ter aí em momentos de corte, tanto na vista 3D quanto no corte. Então você tem aqui padrão de corte e plano de fundo, beleza? Então, por enquanto, para pintura a gente não vai utilizar. Aí aqui é onde a gente vai escolher o material. Então veja que são só 3 passos. Colocar o nome, marcar essa caixinha, aparência. Vai ficar mais fácil quando a gente fizer mais pinturas. E aqui, ó, eu vou estar substituindo o material nessas duas caixinhas aqui em cima. Ó, substituir este recurso aqui. Você vai clicar e ele vai apresentar a biblioteca do Revit, que é essa daqui, ó. Você vai vir nessa segunda pastinha aqui, onde tem biblioteca de aparências. Você vai abrir ela e vai estar aqui todos os materiais que você quer. Então, por exemplo, eu quero pintura. Você vai procurar aqui embaixo, ó, em ordem alfabética, pintura de parede. Você vai clicar, ó, você tem aqui duas opções já prontas, né? Com brilho e fosca. Podemos pegar a pasta toda, né? Pintura de parede, e escolher a cor que a gente quer. Então, tá vendo aqui que ele mostra um ícone dizendo qual cor você quer? Você pode aumentar esse ícone que vem aqui, vindo aqui, ó, alterar a vista. E você tem aqui embaixo, ó, tamanho da miniatura. Então você tem esses aqui, ó, 64. Você tem maior aqui, ó, 256. Então, de acordo aí com o que você queira visualizar, beleza? Vamos deixar aqui 64 e vamos escolher uma pintura, ó. Por exemplo, eu quero esse bege aqui, esse bege claro. Como é que eu seleciono isso aqui? Você pode dar dois cliques aqui ou vir nessa setinha aqui, ó. Veja que em cada material essa setinha vai aparecer, ó. Quando eu clico aqui, ó, veja que ele não vai fazer nenhuma mudança, mas aqui atrás, ó, ele já está atualizando o tipo de material, beleza? Então, se você substituir aqui e ele não disser nada, é porque ele está substituindo aqui atrás, beleza? Depois que você escolheu, é só você fechar. Ó, fechei, ele está atualizando. Eu tenho aqui os modelos de cena, ó. Por exemplo, cena de paredes. Aí ele já vai mudar o ícone aqui, ó. Caso eu queira uma outra cor, eu clico aqui em cor, RGB, e posso estar escolhendo aqui o tom da minha cor, se eu quero ele mais escuro ou mais claro, entendeu? Então aqui é onde você pode dizer ao programa qual cor você quer, ok?
E aqui tem os acabamentos. Isso aqui é mais de informação pós-projeto. Então, se eu quero detalhar um pouquinho mais meu material, eu vou aqui e escolho, por exemplo, para pintura, a gente vai ter semibrilho, uma aplicação de rolo, que já quer uma parede. Então, aqui já estaria minha primeira pintura, beleza? Então, se eu quisesse criar uma outra pintura, por exemplo, uma outra cor, vem aqui de novo, ó, criar novo material. Dessa vez a gente vai chamar ele de pintura 2. Por que eu não estou colocando o nome? Já que isso facilitaria. Como eu ainda não decidi a cor, eu vou colocar pintura. Se eu quiser renomear, é só clicar no material e colocar o nome da cor respectiva. É só marcar aqui e vir em aparência. Substituir, como eu já fiz um, ele já sabe o último material que eu fiz. Então, se eu quiser agora, por exemplo, um azul ciano, clico aqui, ó. O tom que ele dá é esse aqui. Se eu quiser ele mais escuro ou mais claro, sou eu que decido aqui. Se eu quiser também fazer uma outra cor, por exemplo, eu quero um azul bem escuro desse aqui, ó, dá para fazer também. Você também pode escolher por aqui, certo? Então dá para fazer dessas duas formas. Vamos pegar essa cor aqui, mais clara, ok. Então veja que ele me mostra aqui o tipo de cor que eu estou utilizando. De novo, semibrilho, do tipo rolo, certo? São informações adicionais. Não precisa fazer nada, tipo aplicar ou dar ok, ele veio carregar agora. Mas caso você queira, ó, ele tem como mudar também o ambiente que ele está criando. Por exemplo, eu quero ele me mostre em cubo, aí ele pode me mostrar isso de uma outra forma. Por exemplo, essa aqui, ó. Então, isso aqui só está dando um exemplo de como é que ficaria em um outro tipo de material, beleza? Então a gente poderia criar várias pinturas, certo? Dependendo do projeto que a gente tenha. Eu vou criar só duas nessas aqui e vou partir para cerâmica, já que é um assunto mais importante. Criar novo material, identidade, cerâmica, ó. Cerâmica, chamado cerâmica 1. Gráficos, e aqui é onde muda, ó. Em vez de eu colocar só essa caixinha, eu vou adicionar agora uma achura, tanto para a parte de plano quanto na parte de corte. Então você vem aqui, ó, primeiro plano de superfície, não tem nenhum. Você vai escolher aqui, ó, achura cruzada, ó, de 1,5 ou ela cruzada normal. Esse aqui geralmente eu coloco para banheiro, que ela é menor. Essa maior aqui eu coloco para outros tipos de cerâmica. Então, achura cruzada. Para plano de corte você pode colocar também, já quando você estiver dentro do corte ele vai te mostrar que ali tem cerâmica, certo? Cuidado para não pegar essa daqui de alumínio. Então, para cerâmica, achura cruzada, ok? Essa daqui, ó. Quando for do banheiro, 1,5. Então, a cor geralmente vai ser cinza, mais claro do que o projeto. Aparência, substituir este recurso. Agora, em vez de pintura de parede, ó, lembre que a gente está na segunda parte aqui de aparências. Se você for na primeira, já é uma outra pasta. Então aqui, ó, cerâmica eu tenho dois tipos, né? Tem a cerâmica que a gente chama de porcelana e a cerâmica azulejo. Porcelana a gente não vai usar porque ela é para materiais do tipo objetos, então vasos, moldes de cerâmica, prateleiras. Então azulejo é a cerâmica convencional para piso. Então você vai escolher aqui, ó, por exemplo, para banheiros eu escolheria, por exemplo, para fazer um painel, uma dessas duas aqui. Mas para o resto da casa eu posso vir direto para esses aqui, ó, quadrados de 3 polegadas branco. Substituo nessa setinha aqui, fecho, ele já está substituindo aqui atrás, ó. Algumas modificações que eu posso fazer é com relação ao padrão de superfície, ó. Nesse caso aqui o padrão de liberação de imagem, por exemplo. Aqui ele vai me dizer qual o tamanho da cerâmica que ele está usando, ó. Cliquei aqui em padrão de liberação, clico na imagem, ele me traz, ó, dizendo aqui, ó, que duas peças dessa aqui tem 15 centímetros, ou seja, uma só tem 7,5. Se eu quiser aumentar esse tamanho, você vem aqui embaixo, ó, tamanho da amostra, em vez de 0,15, vamos colocar aqui 0,60. Ele já alterou as duas dimensões, ok? 0,60. Beleza? Então estou dizendo que aqui uma dessas tem 30 e a outra tem 30, ok? Ele me dá uma amostra aqui. Concluído, estaria aí a minha primeira cerâmica. Se eu quiser criar uma outra cerâmica com outro material que não está na biblioteca, como é que eu faço?
Mesmo procedimento, ó. Criar novo material, identidade, vamos chamar de cerâmica 2. Geralmente imagens que a gente pega da internet, né? Então, mesmo passo a passo. Utilizar primeiro plano. Você vai escolher aqui, ó, achura cruzada e primeiro corte, né? Padrão de corte. Diagonal, no caso, achura cruzada normal. Ok? Aparência. E aqui é onde muda. Ao invés de você vir aqui na biblioteca do Revit, você vai procurar uma imagem no seu computador. Aí você vem aqui direto, ó, genérico, imagem. Clica aqui onde não tem imagem e ele vai fazer uma busca aqui, ó. No meu caso está em área de trabalho. Aí está aqui, ó, integral. E eu escolho aqui a pasta com as cerâmicas. Então, por exemplo, eu quero esse modelo de cerâmica ou esse, certo? É bom você ter uma pasta com vários tipos de cerâmica, porque aí você escolhe o que você quiser colocar. Tranquilo? Então vamos pegar esse daqui, ó, que geralmente é o que eu utilizo. Vou pegar vamos pegar esse modelo aqui só como exemplo mesmo. O tipo de imagem tem que ser de JPG, né? Você pegar um outro tipo de imagem, possa ser que ele não vá resultar. Você pode pegar mármores também, granitos. Vou pegar essa imagem aqui só para a gente ter uma ideia como é que ficaria, certo? Isso aqui. Abrir. Ele vai abrir aí o tamanho da imagem. Se você clicar de novo aqui, ó, ele vai trazer para o tamanho da amostra que ele está pegando. Se você clicar aqui, ó, no nome da imagem, ele vai pedir para você substituir, por exemplo, eu não queria mais esse, eu queria já um outro tipo esse aqui, ó, abrir. Aí ele já vai trazer uma outra imagem, beleza? Esse de cima substitui o tamanho da peça e esse do texto aqui azul, você vai escolher o arquivo, certo? Então esse primeiro aqui vai nos dizer, por exemplo, qual o tamanho que ele está pegando aí, ó. Tá pegando 30 por 30. Vamos pegar 60. 60 por 60. Concluído. Ok? Então, de acordo aí com o que você tem em mente, a gente vai conseguir fazer o projeto. Criei duas cerâmicas e criei duas pinturas. Então a gente vai utilizar isso aqui embaixo, ó. Aplicar. Ok. Então vamos lá, como é que eu vou fazer para aplicar isso aqui? Só como exemplo aqui. Se eu quiser aplicar, por exemplo, uma pintura nessa parede aqui, como é que eu faço? Você vai vir aqui com modificar, clica na parede, vai aparecer aqui a aba modificar e você vem nessa opção aqui, ó. Em cima dessa marreta aqui, você tem pintura. O atalho para ela é PT, pintura. É só clicar, ele vai trazer aqui a biblioteca de novo, ó. No meu caso aqui eu vou escolher pintura. Pintura 1 e aplicar, ó. Veja que ele aplica aqui, ó, no 3D mesmo, tá vendo? Se eu quiser outro, ó, veja que eu não preciso dar concluído quando eu clicar, é só clicar e clicar, igual o SketchUp. Escolho o material e aplico na parede, certo? Mesma coisa se eu quisesse, por exemplo, numa superfície que não é reta, ó, ele vai aplicar também, tranquilo? Se eu quiser aplicar cerâmica, é só escolher aqui em cima, ó, a cerâmica que eu criei, cerâmica 1, e aplico, ó. Veja que ele aplica aqui em 3D, ó, no 3D, o tamanho que eu especifiquei lá dele fazer isso aqui. Então, para aplicar a cerâmica 2, ó, cerâmica 2, e clico aqui, ó, ele vai estar aplicando o material tanto em superfície plana quanto em superfície que não seja plana, ok? Então, para eu criar outro tipo de cerâmica, é só voltar lá e selecionar o tipo de cerâmica que eu quero. Para fazer aqui a cerâmica para o piso, a gente vai ter que estar criando as camadas aqui diferentes. Por exemplo, eu quero camadas aqui para minhas áreas molháveis e para as áreas secas. Então, área seca aqui seria o que? Os dormitórios, a circulação e a sala de estar. Áreas molhadas que a gente teria aqui seria área de serviço, cozinha e o banheiro, tá? Então, como é que eu vou fazer essa criação dessas camadas? Você vai vir aqui, ó, arquitetura, clicar aqui em piso. Você vai ter aqui, ó, a camada que a gente tem aqui pronta seria esse contrapiso, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Essa camada que a gente teria aqui, ó, para todo o projeto é um contrapiso de 3 centímetros. Então, se você for no corte aqui e for olhar, ó, você só vai ter isso aqui, ó, essa camada aqui acima da nossa laje. Você só vai ter isso aqui, ó,
um contrapiso com 3 centímetros. Seria uma camada de regularização da laje, ok? Então em cima dessa camada é que você vai ter a cerâmica, tá? Então veja que aqui, ó, ele já tem um deslocamento que eu mostrei na última aula, que tem que ter com relação ao solo de 0,03 centímetros. Então a cerâmica vai ter que estar acima desse deslocamento, tá? Senão ela não vai aparecer. Então vamos lá. Pavimento térreo, eu vou criar primeiro o tipo de cerâmica para áreas secas. Você vai vir aqui em arquitetura, piso, editar tipo, certo? Aqui você vai escolher o material, por exemplo, aqui duplicar. Quero criar aqui uma cerâmica para áreas secas, ou seja, áreas que não, teoricamente, não vão receber águas constantemente, ok? Então aqui, ó, editar. Como é uma área seca, vai ser só no caso a cerâmica e a argamassa. Então, juntando isso aí, você vai ter uma espessura de 1,5 centímetros. Então, em vez de 3 aqui, ó, 3 centímetros, você vai colocar 0,015. Quem tem dificuldade aí, ó, esse primeiro aqui seria 1 metro. 1 metro. Se você colocar 1 aqui, ó, seria 1 metro aqui. Esse segundo zero aqui representa 10 centímetros, por exemplo. Se eu colocar 1 aqui, vai ficar 10 centímetros. Esse terceiro aqui é que representa 1 centímetro. Então, essa última aqui seria 0,5 centímetros, ok? Então, metro, 10, 1 e meio centímetro, certo? Então, 1,5 centímetros. Se eu quiser, eu posso colocar já o material aqui, escolhendo aqui nesses 3 pontinhos. Eu posso escolher o material que eu quero, mas eu vou fazer isso lá no 3D, tá? Como eu já tenho pronto. Ok. Ok. Então aqui eu vou estar aplicando nas áreas que eu considero áreas secas, ó. Então dormitório 1, 2, circulação e sala de estar. Vamos fazer isso aqui, ó. Como eu tenho aqui no dormitório 1 a área retangular, escolho aqui o retângulo e vou estar fazendo aqui, ó. Certo? No dormitório 2, mesma coisa. E circulação e sala de estar, vou estar usando a ferramenta linha, certo? Então, ó, clico aqui, para cá, fecho aqui, ó, certo? Se errar, pode apagar e dar Ctrl Z, não tem problema. Só que aqui eu tenho uma divisão, por exemplo, eu tenho cozinha e sala de estar. Como é que eu faço essa divisão? Antes de eu chegar na cozinha, eu tenho essa área daqui. Eu vou usar isso aqui como um separador de ambiente. Então aqui eu vou colocar o que? Uma soleira, do mesmo material que eu vou usar aqui, ó, nas portas. Por isso que a gente não fez ali. Mas eu posso usar aqui, ó. Chegou aqui, clico. Vou trazer minha linha até antes do arco, ó, nesse quadradinho aqui. Cliquei nesse quadradinho. Mudo a ferramenta para arco, raio inicial. Clico aqui no final do arco. E clico no arco para ele finalizar, ó. Fiz aqui a parte externa do arco. Mudo para a linha de novo. Fecho aqui, ó. E fecho aqui. Então veja que eu tenho minhas áreas secas aqui. Para eu finalizar, eu tenho que colocar o que? Tenho que colocar a altura do deslocamento. Vocês lembram que aqui, ó, na camada de argamassa, lá de 3 centímetros, eu tenho aqui 0,03. Aqui na cerâmica eu vou colocar quanto? Eu vou colocar 3 mais a espessura que eu usei. Se eu usei 1,5, vai ser 3 mais 1,5 centímetros. Então seria 4 centímetros e meio. Então aqui vai ficar como? 0,045, certo? Se você não faz isso, a cerâmica vai ficar no nível do contrapiso, que é o que a gente não quer, beleza? Então esse valor aqui seria 3 mais 1,5, tranquilo? Confirmo. Professor, como é que eu sei que isso aqui está certo? Você vai vir aqui, ó, no corte, que passa aqui nessas áreas, e você vai olhar as camadas que tem, ó. Você vai ter aqui, ó, camada de argamassa, ou seja, a camada de contrapiso, tá? E a camada referente à cerâmica, que seria a cerâmica com a argamassa dela, certo? Tá, e por que eu vou fazer diferente com as áreas molhadas? Porque nas áreas molhadas você vai ter uma área com hipermeabilização, e é uma camada de 0,5 centímetros, certo? Então a gente vai estar vendo mais uma camadazinha aqui com relação a essas duas, tá? Então vamos lá, criar aqui para áreas molhadas. Arquitetura, piso,
Você vai escolher aqui editar tipo, duplicar, não esqueçam de duplicar, senão ele vai mudar o que você já fez. Cerâmica para áreas molhadas, ó, molhadas, certo? Ok, editar. E aqui, em vez de você ter só a cerâmica, ó, de 1,5, você vai colocar 1 centímetro só. Então 0,01, tranquilo? E aqui você vai criar uma nova camada, que a gente vai chamar de impermeabilização. No tipo de função dela, você vai atribuir que ela é de substrato, certo? Isso aí só a título de informação. Se você escolher uma outra opção aqui, no caso ele só apareceria no orçamento, então não se preocupe, mas a gente coloca já para você ter essa ideia de que existem funções específicas para cada uma, tá? Espessura, a gente vai colocar 0,005. Então veja que aqui, ó, ele está depois do 1, representando que ele é menos de 1 centímetro. Ele é a metade, no caso, de 1 centímetro, certo? Enter. Então aqui, ó, material estrutural, ele está selecionado a cerâmica, certo? Que é essa daqui de 1 centímetro. E essa camada, se você olhar aqui na representação, ó, nesse visualizar aqui, ó, nesse visualizar, você pode ativar aqui, ele está acima da cerâmica, então a gente vai mandar ele para baixo. Você vem nessa abazinha aqui, ó, não tem essa tabela aqui, escolhe com essa setinha preta a camada que você quer e vem aqui em clica abaixo. Ele vai fazer isso aqui, certo? Se você faz isso antes de colocar a espessura, ele vai dar um erro porque não tem uma estrutura para ele fazer isso, certo? Então aqui já tem que ter a espessura antes de você colocar a camada para baixo, certo? Ok, ok. Então vamos aplicar aqui nas áreas consideradas áreas molhadas. Ferramenta aqui, ó, retângulo. Fiz um retângulo aqui. Depois eu venho para cá, ó, linha. Faço aqui, ó, a parte livre nas paredes. Aqui a mesma coisa que eu fiz, ó, mudo para raio. Fiz aqui. Nesse caso aqui eu vou fazer até o final, porque, como eu falei, essa área daqui vai receber uma soleira. Uma soleira é o que? Um elemento de divisão de piso. Então, quando você tem a cerâmica e tem uma peça de mármore ou granito, eu estou ali dizendo que eu estou tendo uma divisão de ambiente, certo? É o que vai acontecer aqui, entre a cozinha e a sala. E o que acontece aqui entre, por exemplo, o banheiro e a circulação, entre o dormitório e a circulação, entre a área de serviço e a circulação, tá? Então eu vou estar criando aí as soleiras, certo? Professor, eu posso criar um aqui entre a área de serviço e a cozinha? Pode também, você só teria que deixar uma área aberta aqui para você fazer esse procedimento aqui. Então você faria a cozinha separada da área de serviço, certo? Funciona também. Aqui eu vou fazer tudo junto, tá? Para a gente adiantar aqui. Confiro aqui a altura dos locamentos antes de eu concluir, tá? Venho aqui em concluir agora, já que está tudo certo. Eu tenho aqui a parte de áreas molhadas e áreas secas, ó. Então para eu selecionar por superfície, isso aqui tem que estar ativado, ó. Selecionar elementos por face. Se não tiver ativado, você vai estar, ó, com dificuldade para selecionar, certo? A gente usou para desativar isso aqui para criar, eu acho que os ambientes, né? Caso você duplique um ambiente aqui, você tem que desmarcar isso aqui para você conseguir apagar, no caso, essa estruturazinha que ele cria aqui, tá? Continuando aqui, ó, no 3D, se eu quiser eu posso aplicar a cerâmica nas áreas que eu criei. Por exemplo, eu quero aplicar a cerâmica nessa área toda aqui. Você vem selecionar a cerâmica ou a parede, contanto que essa opção aqui apareça, ó, pintura. Apareceu, você vai selecionar aqui o material que você quer e você vai estar aplicando, ó. Professor, mas e se eu quiser, por exemplo, que esse quarto aqui tem uma cerâmica diferente? Aí você vai fazer um piso diferente para ela. Então, em vez de você fazer tudo de uma vez, você teria que fazer primeiro o quarto, aí conclui, aí depois começa outro e faz para os outros ambientes, certo? Como eu quis fazer tudo de uma vez, eu fiz num piso só. Mas tem essa possibilidade também de você querer fazer um piso diferente para um ambiente, certo? Para essa área aqui molhada, eu vou usar essa daqui, ó, certo? Essa branca aqui, tranquilo? Então, ó, a aplicação de cerâmica para áreas molhadas e secas está concluído, certo?